Podcast Londrina. Aqui o seu podcast acontece do seu jeito. Ampla estrutura, ar-condicionado, frigobar, técnico 100% disponível, câmera profissionais para melhor atender você. Aqui no nosso estúdio podcast, além de você ter o seu podcast, você sabia que você pode gravar cursos? Isso mesmo, você já pensou em compartilhar tanto conhecimento que você tem gravando um curso e colocando em plataformas para ser comercializado enquanto você dorme? É bom demais, né? Você também pode gravar aqui conteúdo para as redes sociais de maneira profissional ou mesmo fazer uma live nas suas redes sociais com estrutura de primeira. Estúdio Podcast Londrina, aqui nós atendemos do seu jeito. Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá especiais. E para você que está nos acompanhando aqui, eu já queria pedir uma gentileza de todo o coração. Aproveita que você está aqui no nosso canal no YouTube e se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui agora, ative o sininho para você não perder nenhum episódio, porque toda semana, gente, são convidados com histórias inspiradoras que transpiram e te elevam para o próximo nível. A cada novo episódio, uma virada de chave. E a cada vez que você compartilha isso aqui, nós conseguimos juntos. Eu falo assim, Deus tem um propósito para cada um de nós, que é o quê? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, a cada vez que você compartilha e você consegue entregar essa mensagem para outra pessoa, o seu vem para você de volta, tá bom? Por que é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal? Porque o YouTube, ele entende que quanto mais inscrito nós tivermos, com maior relevância é o nosso conteúdo para mais pessoas de maneira orgânica, ele vai entregar. Então, eu conto muito com a sua inscrição, tá? Estamos no Spotify também, no Spotify Estúdio Podcast Londrina. Esse aqui é um programa do bem, um programa voluntário. Então, para você que está nos acompanhando aqui, gente, se inscreva no nosso canal de coração mais uma vez. E eu sei que vocês já estão ansiosos aí para ver a nossa convidada dessa noite, gente. Ela que vem se destacando aqui na cidade de Londrina com seu excelentíssimo trabalho. E olha só o currículo dessa grande profissional, gente, olha só. Ela que é formada pela Escola Brasileira de Programação Neurolinguística em Campinas. Ela tem certificado em Programação Neurolinguística com especialização em hipnose prática e clínica, treinamento em comunicação, persuasão e habilidades de liderança. E nessa missão dela é guiar vocês rumo à excelência pessoal e profissional, capacitando a alcançar os seus objetivos de maneira eficaz e sustentável. E com vocês nessa noite abençoada, eu queria dar uma boa noite para ela, Paula Silva. Boa noite. Boa noite, obrigada, gratidão por me receber aqui, Adriana. Há um tempo eu venho te acompanhando e eu me identifico muito com o teu jeito, teu jeito super alegre como é o meu, né? Muitas pessoas nos veem aqui, às vezes com uma postura muito séria. Só que assim, gente, a gente também sorri, viu? A gente também tem os nossos momentos de alegria, de entusiasmo social, né? E tudo isso. Ai, que carinho gostoso, que carinho gostoso. É tão gostoso quando a gente recebe esses feedback, né? Que a gente se conecta com as pessoas. Eu fico muito honrada em receber o seu feedback, ainda mais de uma grande especialista assim como você, obrigada, né? Obrigada. Obrigada mesmo. E eu sei que a sua agenda é mega corrida, né? Com os agendamentos aí nesse processo, ajudando outras pessoas. E disponibilizar também um pouquinho do seu tempo aqui para juntas ajudarmos no desenvolvimento pessoal e profissional de outras pessoas. Ô, Paula, e para a gente começar nesse bate-papo gostoso... Bora lá. Muitas pessoas conhecem a Paula da maneira profissional, do consultório, do trabalho que você vem realizando, desenvolvendo aqui na cidade, né? Mas a gente queria saber quem que é a Paula. Quem que é a Paula pessoa? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Olha só,
Muitos me conhecem como Paula, mas eu sou a Ana Paula. Mas dentro de casa, né, que me chama... Tem uma tia que me chama de Ana Paula, só. Eu sou natural aqui de Londrina mesmo. Tenho 27 anos. Que delícia! E essa história toda, a minha trajetória morando com os meus pais. Tive uma infância bem perturbadora, assim. Questões... Não sei nem te explicar. Ai, não aguento falar. Aqui é assim, gente. E você sabe que é legal porque, assim, às vezes tem histórias que eu falo, tudo é sobre a gente, né? Tudo é sobre a gente. Às vezes a gente procura algo, tudo que nós fazemos às vezes em consequência da nossa dor, né? E às vezes a gente se torna essa pessoa que é hoje por causa de alguma situação no passado, né? Mas é legal você até compartilhando, assim, expondo isso aí, porque você inspira outras pessoas. E, assim, na sociedade que nós vivemos hoje, são gente como a gente, é um coração, né? E tem muitas pessoas. Então, assim, eu passei por um casamento que hoje mesmo no consultório, eu vejo a dor dessas mulheres e é mais fácil para mim porque eu já passei também. Então, eu me casei, fiquei 3 anos casada, passei pelo famoso casamento abusivo, o relacionamento abusivo, tanto físico quanto emocional, psicológico, todas essas 3 esferas. Onde foi muita agressão e eu não tinha coragem de falar para minha família. Inclusive, falar dessa história vai ser a 2ª vez hoje, porque eu falei no treinamento que eu fiz ano passado lá em Campinas, sobre um treinamento de comunicador, em um momento que nós falamos de uma história que marcou, né? E foi essa história que me marcou. E eu falei lá e muitos, assim, ficaram impactados, né? Porque nem imaginavam isso, né? E a gente nem imagina. O que eu falo hoje é o seguinte, pessoas, vamos ser pessoas mais solidárias, vamos ter a inteligência em sermos pessoas mais leves, porque a história do outro, a gente passa por tanta situação, por tanta dor, por tantas questões. Às vezes você por conta de algo que aconteceu, então assim, seja mais paciente com as pessoas, sabe? Seja mais leve, mais puro, porque você só vai ganhar com isso. Eu fui uma pessoa assim, que a alguns olhos seria, no caso, uma menina rebelde. Só que a história que eu passei, aquilo que eu estava passando, e muitas pessoas hoje passam, até homens mesmo, passam por situações abusadas, porque tem mães muito autoritárias, existem também mulheres muito agressivas, tanto fisicamente quanto psicologicamente também. E eu vim desse relacionamento, não tinha coragem de falar para a família, tinha muita vergonha, tinha muito medo dele. E isso foi se passando por diversas agressões. Chegou o momento que ele saiu para trabalhar, falei, agora, o que eu faço? Olhei assim, como que eu saio? Peguei uma mala, eu falo que eu peguei a mala, o esmalte, que é o que deu tempo de sair. Você tinha quanto tempo de casada? 3 anos, menina. 3 anos e chegou no momento que eu pensei, eu preciso sair daqui. Por mais que ele falou que queria me matar, queria dar tiro na frente da casa da minha mãe, queria me encontrar... Gente, a força veio lá do fundo da minha alma e eu consegui sair daqui com muito medo. E cheguei assim, mãe, separei. É tipo assim, como assim você separou? Ó, separei, eu vou seguir minha vida. E já falei pra ele, ó, saí, fui na polícia, dei cash, falei de tudo e nem tinha feito nada. Só que assim, com muito medo. Falei pros pais dele. Falei, ó, dá um jeito aí e tal. Só que assim, eu tinha certeza que eu ia morrer. Porque a condição ali, a arma dentro de casa, é que eu iria morrer de qualquer forma. Né? Ou ali dentro, ou que se eu saísse, ele iria atrás de mim. E vocês namoraram por quanto tempo, Paula? Foi menos de 1 ano. Menos de 1 ano e ele queria casar. Tipo assim, ele queria casar muito, né? E eu peguei e fui casar. A menininha, né, imatura, e assim foi. E quando eu saí dele, saí daquela casa, a sensação que eu tive é assim, que liberdade. Por mais que eu tinha deixado tudo para trás. Até o que era mais importante, que eram os meus cachorros, eu falei assim, eu vou dar um jeito, depois eu vou buscar. Roupa, tudo. Tanto que passou 1 ou 2 semanas que ele mesmo levou as coisas lá para casa da minha mãe.
Só que zero contato comigo. Desde que eu saí da casa que eu morava com ele, eu nunca mais voltei e eu nunca mais encontrei ele. Tive contato por telefone, mas pessoalmente eu nunca mais tive. Isso já fazem 3 anos também. E, assim, eu tava buscando uma melhoria, sabe aquele negócio? Como? Aonde? O que eu faço, gente? Eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter uma profissão de sonhos, como que eu faço? E fui buscando vídeos na internet. Instagram, vendo coaches de melhoria pessoal, sobre finanças e como que era a história daquelas pessoas. E assim foi. Até que em um determinado momento, nesses anúncios do Instagram, tinha um coach. E ele iria dar uma palestra em um hotel Cristal aqui em Londrina sobre finanças e tal. E eu fui, né? Assim. Só que, eu vou te falar, Adriana, eu não sofri nada depois que eu saí desse casamento. Era uma alegria, era algo. Eu acho que assim, a alegria de quando você casa, a minha alegria de quando eu separei, sabe? A liberdade. Que liberdade. Eu não tinha roupa, quase nada. Ele rasgou metade das minhas coisas. Ele jogou shampoo dentro dos produtos, queimou muita coisa. Tipo assim, eu não tinha muita coisa. Eu tinha pouquíssima coisa, na verdade, né? Aí foi. Fui nesse encontro, um hotel, tinha várias pessoas. E quando eu vi ele falando, durante a palestra, foi 1h30, eu fiquei encantada da forma que ele falava. Extremamente encantada. Hipnotizada, né? Eu peguei, no final, fui falar com ele para saber mais sobre tudo aquilo que ele tinha falado, sobre finanças, investimento e tudo mais. E eu falando sobre investimento, e ele fez outras perguntas para mim. E me olhava de cima e embaixo. Comecei a ficar com medo, né? E ele entrou na minha vida pessoal. E eu comecei a chorar. Aí eu contei pra ele que eu tinha saído de um relacionamento, fugido de um relacionamento, na verdade, né? Fugi de um relacionamento, eu falei que eu iria morrer. E ele me ofereceu um treinamento, que ele falou que foi a porta de início de toda a mudança da vida dele. E ele falou assim, perguntou meu nome e tal. Eu falei, Paula, e eu tava até com um medo já do homem. Eu falei, gente, esse homem tá investigando minha vida demais, né? Ele falou, Paula, vai nesse lugar. Eu vou te passar o telefone, uma menina vai entrar em contato com você, fica lá em Campinas. Você vai ver os valores, mas não tem dinheiro, como que eu vou nisso? Não tem como, menino, você tá doido. Aí você vai, são 3 dias. Falei, não, esse negócio de 3 dias, eu não vou. O negócio de 3 dias é encontro de jovens, de adolescentes da igreja, e eu já fui. Eu quero outra coisa. Ele falou, não tem nada a ver com isso. Adriana, entrei em contato com a menina, ela me explicou tudo. Nunca tinha escutado na minha vida o que era programação neurolinguística. Ouvi, assim, inteligência emocional, esses videozinhos, né? Aí tá. Peguei e falei, cara, e eu pensava nisso o tempo todo. E assim, o advogado me mandando mensagem, que assim, e ele me mandando mensagem, Paula, você vai se divorciar. Não, eu só quero saber o que eu tenho que fazer. Não, mas você tem que ver o que você vai querer. Eu falei, eu não quero nada, eu quero só o divórcio. Não, mas você não quer nada. Eu não vou lá atrás pra buscar nada. Só as roupas, tá tudo certo. Furada e rasgada, tá tudo certo. Eu quero paz na minha vida. Eu quero paz, eu quero distância dessa pessoa. E o divórcio é coisa de 2 meses, menos de 2 meses. Foi muito rápido, sabe? Aí, e eu aqui, já na inscrição, minha família sem saber aquilo, que ele bololô. Gente, a Paula tá... Essa menina, coitada, ela precisa de ajuda, ela tá fora de si. E eu não sei nem te explicar o que passava dentro de mim, aquela vontade de me transformar. A verdade é essa. Aí, Adriana, incrível que eu fui numa viagem com a minha mãe pra Argentina e falei assim, eu preciso voltar logo porque eu tenho um curso pra ir, um treinamento aí. Mas do quê? É de PNL, é de transformação humana. Eu lembro que minha irmã até deu risada. Falou, gente, onde que essa menina vai? E realmente eu não tinha conhecimento e nem conhecia ninguém, né, que estaria ali. E é incrível que eu cheguei da Argentina na quarta. Nós fomos de avião. Cheguei em Londrina, já peguei um ônibus e fui para Campinas, porque o treinamento já era no outro dia.
povo falou, Paula, onde você vai? Menina, você não conhece nada, realmente não conhecia ninguém. Fiz minha inscrição. Paguei também, não lembro nem como foi. Só sei que assim, não tinha condição pra nada naquele momento. E quando eu cheguei ali, eu já senti uma alegria dentro de mim que saiu dentro da alma, eu falo. E foi muito incrível que assim, era muita gente. Tinha 200, 300 pessoas. Depois eu descobri que ali é um hotel que tem vários cursos. Então tinha vários treinamentos ali, você já em conexão com aquele monte de gente. E eu sentia que assim, vou mudar de vida. Mas assim, não o externo, sabe? O interno, aquilo que queimava mesmo dentro de mim, sabe? E eu peguei, fiz tudo que tinha que fazer, sentadinho, olhando aquele movimento, muita gente. Fui pro quarto. Isso foi na sexta-noite. Então foi sexta, sábado e domingo. Quando deu domingo, eu falei, já sei o que eu quero pra minha vida. Eu quero fazer com as pessoas o que aconteceu comigo nesses dias. E assim... E foi impactante esses 3 dias mesmo. Foi muito impactante. Foi assim, impactante que esse treinamento é trabalhado as 4 emoções básicas do ser humano. Que é a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. Tanto essas 4 emoções, elas foram muito intensificadas nesses 3 dias. Mas a gente mal dormia, sabe? Mal dormia. Tem pessoas que falam assim, é coisa de louco. Realmente, você tem que estar muito disposto a querer isso. Porque para você mudar, não pode ser o comum. Precisa ter alto impacto emocional, repetição, mas muita repetição. Assim, a alegria, a raiva, a tristeza e o medo, a gente passou por essas 4 todos os dias. A alegria, a raiva, a tristeza e o medo, então, por dinâmicas que tinham ali, sabe? E é só assim que você vai mudar. Você vai mudar com alto impacto emocional, muita repetição. E esses impactos emocionais e essas repetições eu venho tendo todos os dias. Todos os dias. É incrível que eu fiz já a inscrição de 2 treinamentos, de 2 formações, né? Porque existem os treinamentos vivenciais, que é você com você mesmo, as suas questões internas. E existem as formações para você poder trabalhar, não só como um terapeuta. Você é um empresário, você lida com gente. Você tem lá 200 funcionários, 10 funcionários. Se você tiver a estratégia certa para lidar com eles, a linguística, o seu comportamento, entender que o jeito que a Adriana funciona não é o mesmo jeito que o João funciona. Você é mais introvertido, o outro é extrovertido. E se você não tem essas habilidades, essas técnicas, esse conhecimento, muito mais difícil vai ser. Grandes empresas, dentro da sua casa, você que tem marido, filhos, você tem a sua esposa. Gente, se diz respeito a pessoas, você precisa entender sobre pessoas. Como que elas pensam e como elas agem. E aí eu fui fazendo formações e continuo fazendo formações, além das presenciais, as online. Inclusive agora eu vindo de casa, eu tenho gravado aqui. Eu deixo no carro, ergo os vidros e é mais aulas. Porque eu venho aprendendo constantemente. Eu falo que não só para trabalhar, porque eu quero ser uma excelente profissional. Antes vem a minha vida. Vem o meu dia a dia. Eu tenho relacionamento com pessoas, eu tenho a minha família, eu tenho amigos, eu tenho o meu ambiente de trabalho, eu tenho as pessoas, os meios que eu estou me conectando hoje, que são meios assim muito importantes, tanto financeiramente alto, financeiramente baixo. Se eu tenho essa habilidade para lidar com essas pessoas, além de eu aprender muito mais com essas pessoas, eu quero ser uma pessoa boa, assim, ser boa, assim, porque é que se eu for morrer hoje, por qual motivo que eu vou ser lembrada pelas pessoas? Ai, que a Paula era uma pessoa legal, ai, a Paula era uma pessoa bonita, né? Não, muito mais que isso. O que é que eu faço? Se você me ligar à meia-noite, eu saio. Se você precisar de mim, eu estou sempre muito disposta a ajudar as pessoas, aos animais. Eu até sofro com isso, sabe? Quero sair resgatando os animais tudo na rua. E é basicamente isso. Continuo fazendo formações, continuo, assim, hoje
o que eu fico muito feliz, o meu coração transborda de alegria, a minha irmã, as minhas irmãs e o meu cunhado também vieram fazer formações. Através de você. Através de mim. Isso eu posso falar. Ô, Paulo, e quando você estava lá nesse primeiro momento, né, que você foi para essa imersão de 3 dias e depois você fez os cursos, né? Quando que foi que você teve essa virada de chave que tocou o seu coração, que você chegou a pensar, não, eu vou chegar lá em Londrina, eu vou abrir o meu consultório? Tá, teve essa primeira imersão, né, que foi... Ela que nós chamamos de treinamento pessoal, que é para você resolver as questões da sua vida. Aí eu fiz a formação. Essa formação, eu não lembro que época que era, acho que era em janeiro, janeiro ou fevereiro, essa imersão. E a formação começaria em setembro. Aí eu comecei em setembro. E logo, as primeiras semanas de formação, algumas técnicas eu já fui aplicando com conhecidos. Só que foi quase uns 8 meses, assim. Eu me lembro que eu conheci um terapeuta. E aí, cara, me ajuda. Ó, ele tinha umas formações e eu tinha outras formações. Falei, peraí, vamos trocar as nossas formações aqui? Os meus conteúdos com os seus, ó, ensino isso, ensino aquilo. E eu lembro que ele tinha uma área que também eu nunca tinha escutado falar, né? É totalmente diferente da minha. Só que os nossos conhecimentos, ele foi me direcionando algumas outras coisas também. E eu fui, aí nós somos e assim vai, né? E assim foi fluindo. E eu lembro que teve um local que ele me indicou para eu ir num final de semana. Falou, Paula, vai aqui. Você vai passar o dia inteiro aqui. Aí eu fui também. Aquela ânsia de mudar, de se transformar, fala pra onde que eu vou que eu tô indo, né? E eu fui também. Eu falei assim, começou, não era hipnose ainda não. Eram umas outras técnicas que ele pegou e falou assim, vem no meu consultório, a gente meio que começou a trabalhar juntos ali, sabe? E eu não tinha sala ainda, eu usava a sala dele. Depois eu fui conhecendo outros profissionais também. Aí eu já fui para a sala de uma outra pessoa, que é um médico psiquiatra, porém ele é um médico hoje com uma outra visão, ele tem uma outra mentalidade, assim, ele não foca só na doença, sabe? Só na medicação, só aquilo que a psiquiatria ensina. Ele vê outras metodologias, como a psicanálise, como outros métodos terapêuticos mesmo, né? E até que passou um ano, mais ou menos, até eu passei por uns 3 locais, assim, até me estabilizar em um lugar. E fui me especializando e aplicando. Às vezes, a maioria das vezes, eu me lembro que os principais pacientes que eu comecei a atender foi as pessoas da academia. Quando eu comecei a falar, porque geralmente assim, aonde você chega e fala, o que você faz? Eu sou terapeuta. Nossa, é automático. Nossa, então eu preciso te contar um negócio. Uau. Paula, tá acontecendo um negócio assim. E começa. Vou te falar que 70% dos lugares que eu vou hoje, eu arrumo um cliente ou um paciente. Uau. E hoje você atende aonde? Aqui em Londrina, ali na Fernando de Noronha, chama Contato Work. Ali são salas rotativas, né? Por exemplo, eu não aluguei um espaço mensal. Ali eu trabalho por hora. Ah, entendi. E achei perfeito. Porque eu já pego a sala montadinha. Tudo. E você atende de acordo com a necessidade do cliente, horário. Então ali também tem outros profissionais, onde a gente troca ideia, né? Porque tem casos que vêm pra mim que eu falo, não é pra mim. Eu indico pra outra pessoa. Tenho amigos meus que mandam casos pra mim e eu mando pra eles e falo, cara, esse negócio aqui, eu não vou mexer. Outro você tem mais habilidade, você tem mais conhecimento, porque são histórias, muita coisa.
É muito mais que uma pessoa que tem ansiedade ou depressão. Tem casos que você fala assim, dá até tilt no terapeuta às vezes, sabe? Então a gente troca, essa troca de experiência, a gente senta ali, troca ideia, fala de casos que aconteceu com fulano e a gente, cara, vamos estudar esse caso aqui? O que dá pra gente fazer? E assim vai. Ô, Paula, e quando é que as pessoas devem procurar pela terapia, pelo hipnoterapeuta, pela programação neurolinguística? Eu falo que assim, hoje tem muitas pessoas que me procuram, fala assim, Paula, eu tenho uma pessoa que você precisa ajudar. Só que é muito mais que isso. Hoje, se as pessoas não tiverem consciência ou falarem, cara, eu realmente preciso, igual aconteceu comigo, aí eu falei, cara, eu preciso mudar essa minha história. Quantas pessoas eu conheço, você conhece, que você vê lá em estado de cama, a pessoa ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela toma remédio, ela na verdade ela nem sabe falar o que ela tem. Você vai, você fala, você explica, você apresenta algo que vai mudar a vida dela e ela não quer. Agora, a pessoa que fala assim, eu preciso, eu quero, eu tenho comportamentos, eu tenho problemas com insônias, eu tenho tique, eu tenho toque, eu estou roendo unha, eu tenho medo de entrar em um relacionamento, eu tenho casos assim, Adriana, pessoas que se acidentam de carro e aí ela nunca mais quer dirigir um carro. Ou, por exemplo, ela não dirige, mas assim, não dirige e nem vai de passageiro, porque ela tem trauma da estrada. E realmente tem pessoas que passam 10 anos. Só que isso foi programado. Isso é uma programação. Assim como foi programado, a gente pode desprogramar isso daí. Aí eu não dirijo mais, eu não confio mais em homem, no meu caso, né? Eu sofri agressão física, tal, eu nunca mais quero ver um homem na minha vida. Peraí, vamos lá, vamos tratar, vamos entender. Porque assim, não é aquilo que ela tá sentindo no momento. Nós vamos voltar lá atrás, porque às vezes até aquilo que ela tá falando nem é especificamente aquilo. É algo que aconteceu. Lá a gente é um funil, sabe? A gente vai lá embaixo e descobre outra coisa. Então assim, dificuldade para dormir, ansiedade. A pessoa assim, tem pessoas que têm comportamentos de ansiedade que ela sua, ela tem tique, ela se coça. Existem muitas. Preciso falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu não entrava em elevador, viu? Não é que eu tinha medo, eu não entrava. Era algo que dentro de mim queimava a minha alma de desespero. E muitas pessoas davam risada. Só que é muito profundo. Com a hipnoterapia, com todo esse processo, eu posso entrar em elevador daqueles panorâmicos hoje e subir 30 andares, sem medo nenhum. Porque foi programado aquele medo. Outras coisas também, existem muitas doenças. Eu vou te falar algo meu também, que fui diagnosticada com asma. A gente precisa entender o poder da programação por aquilo que é falado. O médico, ele olhou pra mim, eu me lembro, eu tinha 12 anos. Você vai usar a bombinha até o último dia da sua vida. Senão você vai morrer. Ele olhou pra minha mãe, você tá entendendo, mãe? E realmente, aquilo era assim, eu podia esquecer qualquer coisa, menos a bombinha. Era bombinha, eu tinha 3, 4 bombinhas. E realmente eu sentia falta de ar. Só que assim, aquilo entrou na minha estrutura tão profundamente que você não tem filtro, né? Entrou e aquilo foi por anos. E eu me lembro que desses vários treinamentos meus, um treinamento eu peguei a bombinha. Primeiro que eu fui, já falei, pro pessoal, eu preciso usar bombinha, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo, eu preciso usar, eu preciso ficar comigo. E teve uma dinâmica que não tinha como você ficar com nada. E eu queria ficar com a bombinha. Falei assim, olhei para aquela equipe enorme de treinadores, falei, gente, vocês não têm noção do que eu passo, né? O médico falou, tá falado. Menina, teve uma dinâmica que eu joguei essa bombinha longe. Era um mato. Desde aí nunca mais. Mas nunca mais, 3 anos.
pouco mais de 3 anos. Tudo isso que você trouxe um pouquinho, né? Se você puder trazer de maneira mais clara e objetiva pra gente, a questão de crenças e valores, né? Porque muitas das nossas atitudes hoje, eu acho que por falta de conhecimento hoje das pessoas, elas têm tais comportamentos e não sabem por que estão fazendo isso. Às vezes acha como, é simples, acostumei com isso, é um hábito. Mas isso são muitas crenças e valores que quando, né, crianças foram colocadas ao mesmo dentre o útero da mãe. Se você pudesse explicar mais um pouquinho sobre crenças e valores pra gente. Olha, eu vou dizer algo agora muito importante para pais, viu? Primeiro setênio de vida, que é do 0 aos 7 anos, eles são os anos mais importantes da vida do ser humano. E quando nós falamos do 0 ao 7, porque 0 é desde o útero, porque já tem vida, o cérebro ele já está sendo formado. Tudo aquilo que está sendo dentro da barriga da mãe já está sendo ouvido e sentido. Ele não está vendo, né? Um exemplo, os pais e mães que brigam, o pai que chuta a barriga da mãe, já tem sensações ali. E você cresce com isso. Palavrão, briga, discussão, você vai crescendo do 0 ao 7. Depois dos 7 aos 14. Até os 14 anos, você vai aprender, assim, vai eliminar algumas coisas que você ouviu. Mas dos 14 em diante, é a nossa vida adulta hoje. Do que você foi aprendido dos 14 para baixo. Então, é muito poderoso. Pais e mães. Vou dar um exemplo aqui, que já aconteceu em consultório e já aconteceu com outras pessoas também. Pais, aquilo que a gente fala. O filho vai pegar lá um copo de vidro, por exemplo. Moleque, você vai quebrar. Você não tem noção. Você não sabe daquilo. Grava na estrutura inconsciente. Aí, com o tempo, tudo que ela põe a mão que é vidro, quebra. Porque aquilo foi programado inconscientemente. Pais, tomem muito cuidado com aquilo que vocês falam para os seus filhos, principalmente nessa idade, até os 7 anos de idade. E você, a vida do adulto, você vem hoje, onde você põe a mão, você quebra. Você destrói, porque foi programado isso. Só que assim, como que você vai mudar algo que você nem sabe? Você não sabe. Na terapia a gente descobre tanta coisa. Tem pessoas com 30, 40, 50 anos, 60 anos, trazendo coisas ali que, cara, são assim, ela não tem noção o quanto ferrou a vida dela. Porque ela ouviu, e às vezes ela ouviu, ela aprendeu, ela está repetindo isso. Repete com o filho. E onde a criança põe a mão, quebra. É uma questão que eu vou falar interessante que a gente comentou, né? Fala da minha irmã mesmo. Hoje, com o conteúdo que ela vem adquirindo, as ferramentas que ela tem, o meu sobrinho, ele falou assim, ele não queria ir para a escola. Ele não queria, e ele bateu o pé, ele não queria. Só que a minha irmã, fisiologicamente, assim, leu ele, e ela olhou e tal, e pensou. Aí ela, rapidinho, ela falou assim, quem é que tá lá na escola que você não quer ir pra escola? E aí ele falou de um amiguinho. Ele falou de um amiguinho que estava perturbando muito ele. O que eu quero dizer com isso? Olha as ferramentas que ela tem, que ela adquiriu, que ela vem adquirindo. Ela entendeu. Vamos dizer assim, um pai ou uma mãe comum iria falar o quê? Você vai agora, você põe essa roupa, porque senão você vai apanhar, você vai levar uma surra, porque eu tô mandando. Olha só, ela identificou. Então hoje, tanto a terapia, as estratégias de coaching, que são ferramentas poderosas, transformadoras, que você vai conseguir ter uma vida mais leve. Vamos dizer assim, uma vida mais assertiva. Muito mais assertiva. E é o que a gente coloca hoje em consultório, em treinamentos, em mostrar métodos. E é o que eu falo. É só pra mim? Ou é só pra... Vou estudar, eu sou terapeuta? Não. Se você é um empresário, se você é o pai ou uma mãe, você pode fazer coaching. Não é só
para quem vai trabalhar com uma grande empresa, por exemplo, que lida com muitos funcionários. Tem pessoas assim, gente, a gente precisa abrir a nossa mentalidade e ver que é um mundo muito maior, é muito mais do que isso. É muito mais que só aqui, ó. Não espere não passar por dificuldades, por problemas. Passe por terapia, o que eu falo que é uma manutenção da sua vida. Não espere gerar um problema muito grande. Já vai, é como assim, a manutenção do carro. Você vai esperar o carro lascar com tudo para levar e identificar. Escutou um barulhinho ali, já vai e resolve. Uma coisa assim, eu falo que a terapia hoje, ela é para prevenir problema, não. Problema vai ter, mas como você vai lidar? Um exemplo esse que eu dei agora da criança. Né? A criança não queria ir para a escola. Com ferramentas específicas, com uma outra mentalidade, você identificou aquele comportamento, a fala dele, a fisiologia dele, falou, não, não é. Não é porque ele é uma criança rebelde, idiota, sem educação. É porque é algo que está muito mais profundo. E se você leva isso para o seu relacionamento, com certeza você vai ter um relacionamento muito mais assertivo, muito mais leve, muito mais gostoso. Paula, quem procura essas ferramentas, né, de coach, terapia, tudo, eles conseguem antecipar quanto tempo de vida? Quanto tempo? Não sei te falar isso em números. Só sei que assim, eu antecipei hoje, eu digo que eu com 27 anos, às vezes eu acho que eu tenho até 40, e as pessoas até acham que eu tenho 40. Porque são coisas que na infância, na escola, eu não aprendi. Por exemplo, sobre controle emocional, sobre o autoconhecimento. Então, hoje, sobre o autoconhecimento, não só eu, como do outro, vai te favorecer muitas coisas. Agora você fala assim, Paulo, quantos anos? Aí eu te pergunto, quantos anos, assim, que você perdeu da sua vida, que você quer, por exemplo, assim, eu considero que eu perdi 5 anos da minha vida. Tipo, 3 anos de casamento. Eu vou agora fazer, em uma semana, compensar 3 anos perdido? Te respondi, mais ou menos? Não, respondeu. Deu pra entender. Deu pra entender. Olha, meu brinco aqui até caiu. Aqui é assim, gente, ao vivo. Não, entendi. É porque é um processo muito importante, né? Igual você falou. Dentro da nossa área da vida, em todas as áreas da nossa vida, pra gente ir pro próximo nível, né? Quando a gente tem todas essas informações de maneira clara e objetiva. Ô, Paula, e qual a sua experiência aí já? Você já tem há 3 anos aí atendendo a pessoas. É claro que você tem muitas e muitas histórias. Mas eu queria que se você pudesse compartilhar com a gente, qual foi a história dentro desse período profissional que mais marcou você, que mais te impactou com o seu trabalho? Que você pôde ajudar outra pessoa, outra família? Olha só, casos que me impactam muito são 2 questões. Crianças, né? Crianças e animais e pessoas de idade. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi, um homem, e tal, e diversos problemas. E foi assim, muito impactante mesmo pra mim, que ele falou, tipo, tá, porque no consultório, e aí, né, seus pais, sua mãe, você entender mais da vida do paciente. E aí ele me falou que não conhecia os pais. Que ele foi adotado, ele foi achado dentro de uma lata de lixo. Hoje ele tem 38 anos, né? E eu confesso que era muito recente para mim. Assim, isso e foi... Quando ele falou dentro de uma lata de lixo, menino, eu engoli assim... E eu vou te falar que eu quase que sem resposta. Eu quase queria chorar com ele. Eu pensei, menina... E assim foi. Só que assim, eu olhava pra ele, ele tinha uma alegria. Ele tinha uma alegria fora dele. O que ele falava, o que ele incomodava era o seguinte. Era as questões que as pessoas falavam. Ah, você não tem mãe. Ah, você não tem pai. Ah, você é um jogado no mundo.
você não vale nada. E aí ele falava assim, que mesmo ele escutando essas coisas, ele queimava isso dentro dele. Ele passava externamente muita alegria, só que quando ele chegava na casa dele, era uma tristeza profunda. Aí ele me deu uma aula também, né? Olha só o nível dele. Ele conseguia aqui, ele praticava assim, e isso foi muito, muito, muito impactante para mim. Então, foi um trabalho, assim, de uns 4 meses com ele. Tem um contato. É até muito legal você falar isso, porque, assim, muitas pessoas têm dúvidas. Mas a partir do momento que eu procuro, né, pelo atendimento, são quantas sessões, quanto período? Como que funciona isso? Não tem um período específico. Eu falo assim, existem casos e casos. Casos e casos. Hoje para um trabalho, depressão, ansiedade, um caso de uma melhoria pessoal, eu faço 4 sessões de hipnoterapia a terapia. Elas têm duração geralmente de 2 a 3 horas. E tenho as pessoas que eu vou acompanhando depois, né? Que vem 40 minutos, 1 hora, que nós vamos dando uma manutenção. Eu falo que esse período de 4 sessões é o bruto. É o super bruto. Onde nós vamos dar porrada, identificar, pegar, cavar, trazer aqui na mesa. E aí depois nós vamos dando a manutenção. Tem pessoas que daí... Porque assim, o meu objetivo não é prender o paciente. É que ele se entenda, a gente resolva a questão dele e ele vá viver feliz. Não que ele fique comigo 1 ano, 2 anos preso. Eu tenho que ir para terapia, ou que ele dependa de mim sempre para um novo posicionamento, para uma mudança de cidade. Nossa, é só se minha terapeuta falar. Porque eu trago ferramentas para ele levar para a vida dele. Para ele levar para outras esferas. Por exemplo, se ele for abrir uma empresa, as ferramentas que eu entreguei aqui para uma questão já vai servir para ele lá. Lógico que, né, não que nunca mais ele vá voltar. Ele vai me ligar, vai me mandar uma mensagem, Paulo, vai me mandar um áudio, eu recebo. Os áudios aqui, assim, 3 minutos, 4 minutos, 6 minutos. E eu não acelero, viu? Porque eu escuto certinho. Porque é uma manutenção, sabe? Até que assim, ele pegou as ferramentas ali, só que constantemente ele vai, sabe? Trazendo mais coisas e mais clareza. E assim vai. Você compartilhou agora com a gente que dentro do seu atendimento, nessas 4 sessões, você atende tanto a terapia, né, junto com a hipnoterapia. Qual que é a diferença das duas? São métodos diferentes. São métodos diferentes. São ferramentas diferentes. Assim, imagine uma caixa de ferramentas, que tem várias ferramentas ali. Então, a gente vai tirar, cada ferramenta é para uma questão. Assim, a terapia, elas são muito parecidas, né? Dentro a terapia com a programação neurolinguística. A hipnoterapia, nós vamos colocar o sujeito, o cliente, em uma poltrona, deitado, né, numa posição bem confortável. E o método vai ser usado diferente do que a terapia normal, onde nós vamos estar aqui sentado um de frente para o outro. Então, ele vai entrar aí na hipnoterapia. Ele vai deitar, nós vamos alterar um estado de consciência dele, aonde as ferramentas que vai ser utilizadas vai ser uma. E terapia, hipnoterapia, é tudo assim. Ô, Paula, mais ou menos isso. Mito ou é verdade esse estado de consciência? Ele fica o paciente chega a ficar inconsciente ou não? Ele fica consciente. Consciente. Fica consciente. O tempo todo? O tempo todo. É um estado de relaxamento, onde assim, eu vou conduzir a mente dele. Só que assim, dentro das permissões dele. Porque dentro daquilo que eu vou falar, aqui nesse HD, ele tem as crenças e os valores dele. Se eu falar algo que internamente aqui bate com aquilo que ele não aceita, que está inconsciente, automaticamente o inconsciente ele rejeita aquela informação. Então é muito mais do aquilo que nós vemos na TV. Por exemplo, a hipnose de palco, que é o que nós chamamos a hipnose, aquela que a gente vê na televisão, né?
come maçã com forma de cebola e tudo mais, é real. É a sua mente. Não sou eu que sou é a sua mente. Por quê? Talvez você já comeu cebola e já comeu maçã. Está gravado o sabor, as sensações que você tem, o cheiro e tudo mais. Então, a gente consegue fazer essa alteração. Só que é consciente. Você vai lembrar sua mente inconsciente daquele gosto, daquele cheiro e tudo mais. A gente faz aquela... É real? É real. É um estado hipnótico. Só que no consultório a gente não usa aquilo. Porque aquilo é clínico. É clínico não. Nós chamamos de hipnose de palco. Artística, né? Aquele método é usado para ela entrar naquele estado. No consultório, eu não vou usar aquilo, né? Vamos usar agora a maçã. O método é outro. Mas eu vou acessar o inconsciente dele com outros métodos. São vários métodos utilizados. Tem pessoas que são mais suscetíveis às informações e tem pessoas que são menos suscetíveis. Pessoas que vão entrar em um estado de relaxamento mais rápido e outras não. Então, às vezes, eu vou identificar um estado em você, vou usar um outro método. Cada pessoa responde de uma maneira, né? E até a questão da entrega também. Ela tem que estar de maneira consciente e é muito importante. Acho que a confiança também Com certeza. na pessoa que vai conduzir ela, né? Com toda certeza. Porque daí acho que ela consegue... É um trabalho conjunto, podemos dizer assim. Porque a entrega não é 100% sua. Você também precisa da colaboração da pessoa. E é isso que você falou. Ela tem que aceitar, ter clareza que ela precisa de ajuda. E quando ela, tipo assim, Paula, eu quero isso. Quando a pessoa ela vem no gás, cara, eu vou falar assim, é super rápido. Uau. Vou te falar que tem pessoas que tem alguns casos que na segunda sessão ela nem quer voltar nas outras. Uau. Porque ela já tem essa clareza que ela precisa e quer ajuda. Ela não quer voltar naquele momento do estado de hipnoterapia, mas eu já uso uma outra coisa com ela. Uau. Uma outra técnica, uma outra metodologia. A pessoa ela já quer sair dali voando. Que bacana. Paula, identifiquei o que quer. Uau. E o melhor pra mim é você receber áudio, mensagem. Você mudou minha vida, você mudou minha história. Paulo, eu te amo. Paulo, você é tudo pra mim. Se você for embora daqui, eu vou atrás de você. Ai. Acontece muito. E outra que assim, eu não trabalho de segunda a sexta. São todos os dias. Porque a qualquer momento alguém pode me mandar uma mensagem, não tem sexta, não tem sábado, não tem domingo. Daí você também atende online? Online. Tem casos que eu estou em atendimento que às vezes dá uma certa condição com a pessoa e ela precisa me ligar. Eu vou atender. 10 horas da noite, 9 horas da noite. Pessoas que querem se suicidar, por exemplo. Ela dá um tilt lá e ela quer ligar, ela quer falar. Eu atendo. Eu falo que a pessoa que você está envolvida também, tanto familiar ou um relacionamento, da vida de um terapeuta, ele tem que ter muita consciência disso. Que tá tudo bem, que a minha função, a minha missão é essa. É transformar o máximo possível de pessoas. Transformar o mundo. Eu quero que as pessoas tenham consciência que para mudar o mundo, seja uma pessoa melhor. Comece a mudança dentro de você. Uau, sensacional. Aí você vai conseguir mudar as pessoas. No caso, eu tive a minha mudança, eu consegui atingir o meu redor ali, que é o familiar. Irmãos, cunhados, sobrinhos, né, pai, mãe. Hoje o relacionamento que eu tenho com meu pai, ele é maravilhoso, porque lá atrás foi muito perturbado. Eu falo que eu tenho uma comunicação e um relacionamento com meu pai num período de 3 anos. Que eu aprendi a lidar com ele, sentar e olhar para ele. Por quê? Teve muitas coisas que eu tive que voltar lá atrás e quebrar, que aconteciam na infância. Muitas crenças, muitos bloqueios, muitos e muitos traumas. E muitas pessoas hoje com 50 anos de idade estão vivendo isso. Não falo com a mãe. Partiu de você essa mudança. Partiu de mim. Então assim, começa a sua mudança, que você vai mudar ao redor de você. Isso eu falo também
Dentro de relacionamentos. Dentro de relacionamentos, as pessoas querem impor que o outro mude. Peraí, mude você. E tá tudo bem se no meio do caminho você mudar a ponto de falar assim, eu quero mudar a ponto que eu não quero nem mudar mais essa pessoa. Eu quero sair desse relacionamento. E tá tudo bem. Porque você, às vezes, vem nessa questão, até a minha mesmo. Você não pode separar. Você não pode separar. O casamento é para sempre. Já vem de uma crença religiosa, né? Daquilo que eu acreditava que era dentro de uma crença de uma religião. E eu levei aquilo porque eu achava que eu tinha que me permanecer, independente do que estava acontecendo. E isso estava me matando, iria me matar realmente. Já internamente, quanto fisicamente também. E muitas pessoas vêm trazendo isso. Vive isso, sabe, Adriana? Por conta de crenças religiosas. É lamentável, né? Lamentável. Cultural, religiosa, cultural. E familiar também, né? Principalmente, né? Principalmente familiar. Quantas mães e pais, você está dentro de casa, os pais falam assim, a mãe viveu ali, o pai trabalhando, a mãe dentro de casa, e aí você cresce uma mulher que pega um pai no mesmo padrão. O marido trabalha, você tem que ficar em casa, de biquinho fechado, falar pra alguém é porrada. E medo, né? O medo gera essa insegurança. E o aprendizado, né? É o aprendizado dentro das escolas. Hoje, dentro das escolas, se fossem ensinados. Tipo, negócio de inteligência emocional. Tipo, mas o que é inteligência emocional, né? As pessoas, o que é? Se fala muito sobre isso. O que é inteligência emocional? Primeiro, o autoconhecimento. O autoconhecimento do quê? Das suas emoções. Entender como que você pensa, você sente e você se comporta. Vou te dar exemplos. Tem pessoas que, assim, eu vou dar um exemplo meu também, né? É certo, né? Eu tinha um período da minha vida que eu passei pela depressão também. E aquele estado de dor dentro de mim, eu me coçava muito. Muito de... A minha perna esquerda saia sangue. Saia muito sangue. E eu coçava umas outras partes do corpo também. Mas eu coçava de uma forma que... Só que assim, hoje a consciência... Hoje, inclusive, eu me curei disso. Só que o que é esse autoconhecimento? Eu entendo que quando eu chego a determinados pensamentos, vem a coceira. Só que vem o meu consciente... você não me pega mais. É uma coisa tão louca que eu olho aqui pra coceira e falo assim, não vou te coçar, você tá cancelada, e some. É o autoconhecimento, como que a sua mente e o seu corpo funciona. É a nossa mente tentando nos sabotar o tempo todo. E quando você fala assim, você entende por que a pessoa se comporta da forma que ela comporta. Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que tem dentro dela. Então, se você tem consciência disso, aquilo que eu te falei, como que você vai mudar uma coisa que você nem conhece, que você nem sabe? Como que você vai para um lugar que você não sabe nem o endereço, por exemplo. Então, hoje, isso aqui, muitas pessoas hoje da coceira passam por isso. E é uma das questões fisiológicas que... E você compartilha essas informações, digamos assim, básicas nas suas redes sociais para as pessoas adquirirem esses conhecimentos? Vou começar mais agora. Vou começar mais agora. Tá registrado, hein? Tá registrado porque estão me cobrando isso. Porque às vezes são dicas que as pessoas nem sabem o que fazer, não tem isso que nós, né, falamos. Não tenho conhecimento, você trazendo, acontece comigo, o que eu devo fazer? Então, pode ajudar uma pessoa. Olha, eu vi lá nas redes sociais da Paula. Que bacana. Porque, igual eu comecei como também? Vendo uma pessoa. Aí, ó. Vendo uma pessoa. Ó, já vamos cobrar ela lá nas redes sociais. Cobra eu. E outra coisa, stories pequenos que eu postava no meu Instagram,
veio tipo, stories o quê? 10 segundos, 20 Compartilhando. segundos. Nesses stories, Paulo, eu vi esses stories que você falou, porque assim, eu tenho stories, o story sai, né? Preciso deixar salvo ali do feed e tudo mais. Um story que eu posto, a pessoa vem, Paulo, isso que você falou, preciso. Como que faz, onde que você atende, o que é, preciso resolver. Uau, é gratificante, né? É gratificante. Paula, e quando você toma uma aguinha aí, respira, eu queria dar um recadinho para você que está nos acompanhando ou para você que vai nos acompanhar depois, tá? Estamos no Spotify, então se você quer indicar esse programa, mas aquela pessoa tem uma vida mega corrida, não tem problema. Spotify vocês podem escutar de onde vocês estiverem, seja no trânsito, seja limpando casa, seja no banheiro, seja na academia, fazendo a sua caminhada, tá bom? Se você não se inscreveu no nosso canal, ativa o sininho aqui, porque a cada novo episódio uma virada de chave. Você viu aqui nessa entrevista aqui de milhões quantas viradas de chave, quantos insights você está tendo aqui com a Paula, isso aí. E, gente, para você que está nos acompanhando aqui, tem uma história bacana, e assim como a Paula, uma história transformadora que vai inspirar outras pessoas, você sabia que você pode estar compartilhando aqui? Se você é uma dessas pessoas, entra no direct do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, me fala um pouquinho sobre a sua história, quem que é você, como que você pode impactar. Eu adoro saber histórias. E quem sabe você não é a próxima a estar aqui, né? E eu te explico certinho como que funciona. Já pensou você estar aqui impactando a vida de outras pessoas? Agora, se assim como eu, você quer estar do outro lado da cadeira, tendo seu programa de podcast, aqui também é o lugar certo. Aqui no Estúdio Podcast, nós alugamos toda a nossa estrutura 100% para você, com ar-condicionado, frigobar, estacionamento no local, técnico 100% disponível, câmeras profissionais. O nosso sistema é próprio, ele permite na qual você faça entrevistas com qualquer pessoa do Brasil a longa distância, tá? Você pode fazer ao vivo, pode fazer gravado, atendemos todos os dias. Você consegue fazer a transmissão em até 4 plataformas digitais, tá? O Estúdio Podcast Londrina, ele é o número 1 da cidade, votado pelos londrinenses. Confira um pouquinho mais da nossa estrutura. Então, você tem no seu podcast, mas não é só podcast não. Caso você seja uma pessoa cheia de conhecimentos, quer compartilhar e transformar os seus conhecimentos em curso, você também pode gravar o seu curso aqui e colocar nas plataformas digitais e ganhar dinheiro enquanto você dorme. É bom demais, não é? Ou mesmo você pode estar alugando a nossa sala por hora para você gerar conteúdo nas redes sociais. Em meio a tanta correria na era de hoje, nós sabemos o quanto é difícil você parar para fazer o seu planejamento estratégico, assertivo para as redes sociais. A gente sabe que por trás de você ver um Reels bonito ali, demanda muito tempo. Então você vem com a sua pauta aqui e aluga para você gerar conteúdos aí para uns 2 meses. Gente, é muita praticidade, é o que nós precisamos hoje em dia. Hoje, o network, ele é responsável por 70% dos seus resultados. Ele está entre as 3 principais estratégias de marketing, o podcast a nível mundial. E aqui é o lugar certo para você estreitar relacionamentos, poder falar do seu negócio, do seu serviço, como ajudar as pessoas a ir para um próximo nível, ter uma mente de alta performance. Me convide para tomar um café ou me chama lá no direct e saiba mais. E voltando agora nesse bate-papo gostoso aqui com a Paula. Paula, hoje, qual que é o seu maior propósito de vida? Transformar as pessoas, trazer clareza. Tem uma frase que ela faz muito sentido para mim, que é a maior alavanca da transformação humana é um estado mental chamado clareza. Essa é uma frase do meu treinador, o presidente da nossa escola lá, né? E é trazer essa clareza para as pessoas. Eu quero mudar, mas como? Vem aqui que eu vou
vamos juntos. Eu vou te auxiliar com as ferramentas específicas a transformar a sua vida, a modificar, porque hoje as pessoas querem muito essa mudança. Tá vindo assim que tem pessoas que eu vejo até brilho nos olhos. Então, o meu propósito é ajudar o máximo possível de pessoas a alcançarem a sua transformação, a sua alta performance, o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento e a sua melhoria pessoal, né? Basicamente, é isso daí. Então, eu acordo, eu olho muito pro outro. Eu olho muito pro outro. Às vezes, eu até erro nisso, viu? Porque eu deixo fazer por mim para fazer pelo outro. E eu não falo família, não, viu? Pessoas que eu conheço, que eu não conheço, amigos, família. E eu quero sempre estar vendo aonde que eu posso ajudar. Então, o meu propósito é ajudar o máximo que eu puder de pessoas. Trazer clareza para essas pessoas. Uau. E qual que é o seu maior, assim, você vive em constantes desafios, teve vários desafios na sua vida, mas qual é o maior desafio que você enfrentou até hoje? O maior desafio, eu coloco como desafio o casamento. Foi um desafio. Porque eu passei ali por abuso psicológico, né? Abuso físico, agressão física, agressão psicológica. E naquele momento, eu não tinha uma... Em um determinado momento, eu não vi uma expectativa de vida. E por outro lado, eu queria uma mudança. Só que assim, ficava aqueles conflitos, sabe? Então assim, foi um desafio que me doeu bastante. Muito, muito, muito. O medo, a insegurança, a falta de dinheiro. Então, depois que eu saí disso, falei, caraca, nunca mais vai acontecer isso. Falta de dinheiro, medos eu tenho. Só que hoje com uma forma mais fácil de lidar. Uma clareza maior de lidar. Então, o desafio que eu passei foi o casamento. Hoje, Posso já? com certeza. Ó, eu quero falar algo também. Quando eu fui fazer as minhas formações, quando eu comecei a fazer, gente, eu não sei como eu consegui. Porque eu não tinha dinheiro pra nada. Eu tinha um carro com as parcelas atrasadas, o banco ligando. Só que eu falei assim, não, eu vou estudar. Eu vou estudar. Então, eu economizava os negócios de hospedagens. Eu ficava assim, meu hotel, tem que pagar hotel, tem que pagar isso. Como que eu vou fazer? E comida. O pessoal saía para comer depois, para fazer isso, happy hour. No começo, era impossível fazer isso. E eu pensava assim, será, cara, que eu vou conseguir? Será que eu vou ter dinheiro? E aquilo me queimava, assim, sabe? Foi muito desafiador e eu pensei várias vezes em desistir. Por quê? São 500 quilômetros de distância. Então, assim, você fazer uma formação que aqui em Londrina, eu faço a formação e volto para minha casa. Eu estava em outro estado, com pessoas que eu não conhecia. E aquilo eu falei, eu vou estudar. E esse coach, ele me cobrava muito. Tudo que ele falava, eu fazia. Paula, lê esse livro. Assiste esse filme. Vê essa série. Faz tal coisa. Me enviava arquivo no WhatsApp e eu fazia. Eu falava assim, Marcelo, não vou conseguir. Não dá. Falei, cara, é muito longe. É muito longe. Eu não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer? E eu trabalhando com produtos de salão de beleza. E eu falava assim, não vai dar conta. Eu tinha que abastecer o carro, eu tinha que comer. E aquela dor. Aí, menina, foi ele falando a história de vida dele. Então, um dia eu tinha gás, outro dia eu não tinha. Mas eu falei, não, eu vou. Tanto que eu continuei, fiz umas 5 ou 6 formações e tenho mais formações, porque eu fiz treinamento ROI, fiz treinamento Life, fiz uma programação em neurolinguística, fiz algumas formações em hipnose, fiz o trainer, o comunicador, o palestrante profissional e continuo fazendo, né? E vou continuar fazendo. E vou fazer, eu tenho uma formação em PNL que eu vou fazer ela de novo. Vou fazer de novo. Porque assim, a repetição é a mãe do aprendizado. Conhecimento, prática e repetição, resultado. Simples, não tem muita regra, gente. Assim, não é fazer o que quer, é fazer o que precisa ser feito primeiro. Aonde você quer chegar? É X? Então você vai ter que fazer.
Não é querendo ou não. Se você tem um objetivo X de academia, sei lá, ganho de massa muscular e emagrecer, você precisa fazer. Eu não tô nessa neura ainda, né? O meu momento é outro. Mas é tudo aquilo que você quer fazer, tenha clareza daquilo que você quer e fazer o que precisa fazer. É o que eu fiz. Esse desafio de não vou conseguir, não vou e fui. Uma dica importante. Tem uma pessoa referência que vai te orientar. Eu tive essa pessoa. Assim, muitas vezes eu não queria fazer, mas eu tive que fazer. Tanto que eu cheguei hoje onde eu venho chegando e vou chegar ainda, que eu falo que hoje eu cheguei nem 20% daquilo que eu quero. E estou no processo de construção. Mudei muito, me transformei muito, o meu dia a dia, a leveza das coisas que eu levo, o meu interno, sabe? É 20%. Falta 80 ainda, viu? Uau. Imagina onde nós vamos chegar, viu, Adriana? Nós vamos encontrar, assim, qualquer dia em Londrina. Ó, Adriana, tô nos 50 já, viu? Uau, vai voltar aqui para compartilhar com a gente. Vou voltar. É mais uma caminhada, mais aprendizado. Você vai voltar para trazer mais conhecimento pra gente. Vou lá, vou trazer. Paula, nesses momentos em que você pensou em desistir, qual foram os combustíveis para você seguir em frente? A minha família. Quando eu olhava, eu falava que quero mudar a realidade dos meus pais. Eu quero, assim, naquele momento, que eu tinha muita dificuldade financeira, na infância eu também tive. E eu via alguns casos, algumas pessoas ali, e os casos delas me motivaram muito. Eu falei, eu quero mudar a minha realidade. Viver completamente diferente do que eu vivi na minha infância, que era a falta de condição financeira, né? Uma estrutura, uma casa melhor, um carro melhor. Então, quando eu lembrava, Paula, se você desistir, você não vai realizar essa mudança que você tanto sonha. Então, eu conversava comigo. E eu tinha dias, finais de semana, que a aula terminava 10 horas da noite no domingo. Eu pegava a estrada e vinha embora, porque eu precisava trabalhar no outro dia de manhã. Então, eu passava a noite na estrada para trabalhar no outro dia. Sozinha? Sozinha. E eu vinha a estrada inteira conversando comigo. Aí eu mandava mensagem para esse coach, falava, cara, assim, assim, assim. E ele me respondia, Paula, faz assim, assim. E ele fez essa pergunta que você acabou de fazer. Paula, se você desistir, quer dizer, o que te motiva a continuar? Aí eu falei, minha família. Eu tenho minha mãe. E minha mãe, ela foi diagnosticada há anos atrás com transtorno bipolar. E eu nunca tinha aceitado aquilo. Eu falava, cara, eu não aceito isso. E eu vivi a minha infância, adolescência com a minha mãe internada em clínicas psiquiátricas. E para psiquiatria aquilo é assim, é uma doença que vai ser o resto da vida e a pessoa vai depender de medicamento e pronto. E eu fui crescendo com criança, mas não aceitava aquilo. Eu falei, não, pode ser que seja assim. E todo esse processo que eu trabalho hoje, eu percebo total diferença no comportamento dela, tanto que eu lembro de épocas ela tomar 8 remédios por dia. Hoje ela tomando 1 por dia. Eu falo que em 3 anos, ela tá só diminuindo medicação. E ela continua a mesma pessoa. Assim, um medicamento para psiquiatria que não existe, que não tem como, que vai ter que mudar, só piorar. Minha mãe vivia dopada quando eu era adolescente. Hoje ela é uma outra mulher. Ela é uma senhora, uma outra mulher. E hoje, quando eu lembro, assim, às vezes, quando passo dificuldades dentro de mim, eu lembro muito dela. Que ela é o meu motivo maior. Eu falo, primeiro vem ela, meu pai, minhas irmãs... Não, ela, meu pai, meus sobrinhos e meus irmãos. Uau. Esses são os meus motivos. Que eu falo que esses são os meus porquês da vida. Eles são os meus porquês. Qual o maior legado que você quer deixar? É o que eu te falei. Se eu morrer hoje, por que vão ser lembrados? Ajudar o máximo possível as pessoas. Eu quero deixar o quê? Ouça as pessoas. Se especialize para você poder entregar o melhor. Você sempre tem algo para poder melhorar a vida de alguém.
seja essa pessoa que vai mudar as vidas e não que vai destruir vidas. Se não for para você falar algo que vai melhorar, fique quieto. Se for para intensificar, fique quieto. Seja uma pessoa que vai melhorar a vida do outro. Isso todos os dias eu penso. Dentro do trânsito. Gente, se o cara fechar você no trânsito... Ontem, um motoqueiro bateu no retrovisor do meu carro. E eu levei um susto, porque eu parei no sinaleiro, né? E eu levei um susto. Aí ele já tirou o capacete. Falei, moço. Aí os carros do lado ficaram indignados. Porque já era um motivo de uma confusão. É decisão. Minha vida vale muito mais, sabe? Levar Paula, a vida mais leve. Mais leve. Como que você define a palavra sucesso? Hoje, para mim, o sucesso é realizar tudo aquilo que faz sentido para mim. Que é a melhoria da minha vida. Eu falo que a liberdade, que o sucesso é ter liberdade. Liberdade em todas as áreas. Liberdade na área financeira, liberdade na sua vida pessoal, liberdade de um relacionamento saudável, uma família saudável e liberdade financeira. Esse é o sucesso que faz muito sentido para mim e é o que eu busco. Uma melhoria pessoal, liberdade de um relacionamento, em um ambiente familiar e realizar aquilo que faz sentido para mim. Tem pessoas que ter sucesso é ter uma casa melhor. E tá tudo bem, né? Para mim é muito mais do que isso. Quando que você considera que foi a grande virada de chave na sua vida? Adriana, foram tantos assim picos, sabe? Eu falo que as melhores viradas é eu ver as histórias de mudança da vida do outro. Quando eu me vi, quando eu saí, eu vou te falar assim que pra mim fez muito sentido quando eu me vi morando sozinha. Com a idade que eu tinha, acho que era 25 anos, não, 24 anos, não lembro agora. 24 anos, não, menos que isso, 23 anos. E eu comparei as meninas que eu estudei, até as amigas ali de infância. Falei, Paula, olha o privilégio que você tem. Uma menina muito nova, morando sozinha, tendo carro próprio, tendo uma casa, tendo onde morar. Já estou um pouco além, né? Comparando, não que eu seja melhor, mas assim, olhar para minha história, ser grata pela minha história e ver que o mundo de possibilidades é tão nova. Então, essa virada de eu me ver sozinha, porque eu tenho a casa dos meus pais. Meu pai e minha mãe têm controle sobre mim. Então, eu faço o que eu quero, eles não têm controle sobre mim. E tem hoje pessoas com 30, 40 anos morando com o pai e com a mãe. E quando você foi morar sozinha, né? E na faixa dos seus 23, o que te levou a essa decisão? Foi assim, quando eu me separei, eu corri para casa dos meus pais, que não tinha para onde ir. Mas, em pouco tempo, eu aluguei um apartamento. E eu vi que esse pouquinho que eu fiquei na casa da minha mãe, do meu pai, a minha mãe, até hoje, se eu for lá, os pais têm essa mania de tratar a gente igual um neném, né? E eu falava assim, isso vai me atrapalhar pro desenvolvimento que eu quero, onde que eu quero chegar. Porque automaticamente, eu chego na minha mãe, ela quer te servir e você fica folgado lá sentado. Eu falei, se eu morar aqui, eu vou virar um neném de volta. Eu não vou conseguir me desenvolver. Foi dolorido? Foi. Porque era um momento bem conturbado, assim, eu precisava ter muitas decisões, muitos posicionamentos na minha vida. E eu falei, vou morar sozinha. Morei sozinha. Isso vem me trazendo muitas responsabilidades. Muitas. Porque com 23 anos, pessoas que têm 35 moram com o pai. Mulheres, homens também. Lamentável, né? Então. Lamentável. E eu vejo hoje como eu venho adquirindo responsabilidade com morar sozinha. E é aquilo que eu te falei. Como eu tenho esse anseio em mudanças, fui buscando todos os meios que vai me trazendo, me favorecendo essa maturidade, essas responsabilidades.
E o morar sozinha tá sendo muito bom. Paula, e aqui no programa nós temos uma pegadinha. É um momento surpresa, tá? A gente conheceu um pouquinho da Paula pessoa, da Paula profissional, um pouquinho dos seus princípios, dos seus valores, como que você pode ajudar, né, a transformar a vida de outras pessoas, assim como você foi impactado com o seu trabalho. E para a gente conhecer um pouquinho mais da Paula, a gente tem um quadro aqui que eu falo, é VaptVupt. É assim, eu vou te falar uma palavrinha e você vai me falar a primeira coisa em uma palavra que vier na sua cabeça. Você vai me falar uma palavra e eu vou falar o quê? Você vai me responder com uma palavra. Tá. A primeira coisa que vier na sua cabeça. Bora lá. Combinado? Combinado. Bora lá, vamos desvendar os segredos da Ai, não Paula. sabia disso não. Olha lá. Deus, A existência da vida. amor, Família. fé, É aquilo que você não vê, mas acredita. esperança, Esperança. Um mundo melhor. uma inspiração, Mas pode ser pessoas? pode. Uma inspiração é o meu treinador, Michael Ribeiro. O medo, Medo. Você acredita que é algo que eu nem sei responder mais sobre o medo? Eu já tive tantos medos. Peraí. Medo. Porque você fez essa pergunta, mas eu não penso nisso. Que é perder os meus pais. Um momento assim que eu penso, como que vai ser, né? Ai, eu penso, falar, não quero nem pensar. Perdê-los. É isso. acordar cedo ou dormir tarde? Dormir tarde e acordar cedo. Os dois. Eu gosto de acordar cedo. É. E eu durmo tarde. Raramente eu durmo cedo, mas o acordar cedo é muito importante pra mim. Ler ou televisão? Ler, Ler. CLT ou empreender? empreender, Atividade física ou sedentarismo? atividade física. Alimentação saudável ou guloseima? Dá pra mesclar os dois? Equilíbrio. É, equilíbrio, porque eu tenho as fases, viu? Aham. Eu tenho as fases dos dois. Equilíbrio. Um livro. Quem pensa enriquece. Ah, e O Poder do Subconsciente são os dois livros mais importantes pra mim. O Poder do Subconsciente é o que muda, e eu já li ele 2 vezes. E eu vou continuar lendo. Né? E quanto mais eu leio, quanto mais você aprende. E você indicaria esse podcast para mais pessoas? Com certeza. Uau. É o seu primeiro podcast? É o primeiro. Ó, vamos Primeiro deixar registrado aí. aqui, produção. Meu primeiro lá, meu primeiro gente, podcast. que Olha gracinha! lá, a plaquinha. Adorei. Né? O que você achou do seu primeiro podcast? Que leveza, né? A gente consegue ser... Fui eu mesmo aqui. Leveza. Você, o teu jeito, contribui muito, né? Pra isso. Eu acho que eu vou voltar. Por quê? Porque o podcast, assim como eu vi vários e me inspirei em histórias, em textos, em algumas coisas assim, é o que eu quero fazer com as pessoas também. Então faz muito sentido, tá muito dentro do meu propósito, né? De mudar vidas. O podcast, quem sabe, né? Uau, com certeza. E quem podcast. sabe você não é a próxima a estar aqui, ó, entrevistando seus convidados, mais pessoas. Exatamente. E esse mundo de transformação humana, desenvolvimento pessoal, tem muitas possibilidades. Muitas. Ô, Paula, e as surpresas não acabaram por aí, não. Ai. Acho que a gente tem algumas fotinhas, produção. Meu E eu queria que você falasse um pouquinho dessas fotinhas. Ai, não acredito. Ai, Adriana! Caraca. Invadir seu Instagram. Olha só. Gente, esse dia é o dia do meu, foi o dia do meu aniversário, dia 23 de agosto de 2022. E olha só, eu tava num momento muito triste.
muito triste. Vou te falar um estado de depressão mesmo, que eu passei uma fase bem ruim depois de tudo esse bolo. E eu decidi, com uma amiga minha, ir nesse treinamento. Não, ela me pedia muito que ela queria mudar, se transformar, modificar a vida dela e tudo mais. E eu falei, gente do céu, nem eu tô tão boa assim. Mas eu falei, vamos. Ela, mas seu aniversário? Eu falei, vamos. No meu aniversário. Foi em São Paulo. Fui e foi maravilhoso. Foram 2 dias. Um sábado e um domingo maravilhoso. De transformação. Falo que é constantemente, né? Constantemente tudo isso. E José Roberto, inclusive, ele tá fazendo... Todos os dias ele tá fazendo aula ao vivo. Acho que é 30 dias de masterclass. E é de manhã, de tarde, de noite. Eu acordo 5 horas da madrugada, em transe, assim. Eu pego, assisto uma aula, 30 minutos, volto a dormir, às vezes. 40 minutos, volto a dormir. Ele é maravilhoso. Eu aprendo muito com ele, assim. Um neurocientista, especialista em comportamento, desenvolvimento, apaixonado por pessoas. Ai, que eu tô curiosa pra próxima. A próxima... Ai, esse é o meu mestre. Uau! Esse é o meu mestre, é o presidente da EBPNL. E uma das formações que eu fiz de hipnose stricto sensu, esse é o Antônio Carreiro, ele desenvolveu essa hipnose, ele é da Bahia. Foram 2 dias assim também que eu falo que eu fiquei 2 dias meio chapada, assim. 2 dias não, 1 semana. Muito impactado por tudo que aconteceu ali. Por entender como a mente funciona. E esse é a minha inspiração, sabe? Praticamente, não vou falar todos os dias, mas um dia sim, um dia não, eu estou assistindo uma aula, um vídeo dele. Uau. Porque a história de vida dele é muito impactante também. E tem uma próxima. Ai, meu Deus! Esses são os meus motivos de vida, os meus sobrinhos. Eu tenho 8 sobrinhos. 8? E tudo é a tia Paula. Essa é a Lara. Ela me liga de vídeo, pega o celular da minha irmã, pega o celular do meu cunhado. Que graça. Grava áudio, tia. Ela é uma que fala que vai vir morar comigo. Ela fala que vai morar comigo. Que graça. E você pensa em ter filhos? Penso. Eu amo criança, né? Eu falo assim, é um dos sonhos meu ser mãe, mas não é um desespero, algo que eu falo assim, eu tenho que ter com 30, ou eu tenho que ter assim. Tô super leve em relação a isso. Sei que vai ser o momento, mas eu amo criança e eu aprendo demais, porque o meu mais novo, a minha mais nova tem 1 ano e meio. E o meu mais velho tem 15 anos. Então, eu peguei todas as fases, assim, né? Que gostoso. Lara, apaixonado por ela. Parabéns. Paula, nós estamos chegando aqui nos minutos finais. Já estamos há mais de 1 hora nesse bate-papo gostoso. Ai, deixa essa foto. Olha, assim, quando o bate-papo é bom, a pessoa tem conteúdo, a pessoa de alta performance, inteligência, o horário passa, que a gente muito rápido. Nem vê. Já estamos aqui há mais de 1 hora. E nesses minutos finais, eu queria deixar aberta para você. Não tem nenhuma pergunta, tá? Eu queria deixar um espaço livre para você. Use e abuse do seu espaço. Seja para você uma mensagem que você quer passar, uma citação, uma frase, um exemplo de algo que aconteceu na sua vida, algo na qual você queria compartilhar e nós não entramos nesse assunto. Então, o espaço é seu agora. Pessoas, quero deixar aqui para vocês o seguinte. Façam terapia. Se especializem em comportamento humano. Não porque você vai trabalhar na área, porque você é gente, você vai lidar com situações. Isso eu falo muito, eu falo sempre para as pessoas. Não espere a bomba explodir. Resolva o que tem que resolver. Faça terapia. É aquele negócio. Cuide dos seus ambientes. Quais são as pessoas que vocês estão envolvidos? Ambientes moldam totalmente os nossos comportamentos. E os nossos sentimentos e aquilo que a gente vai querendo sobre a vida. Eu quero ter um resultado X. Mas o ambiente que você frequenta não tem congruência nenhuma. Assim,
Isso não tem nada a ver. Um dia você sair, sei lá, talvez em um barzinho, tem pessoas que me perguntam, sabe, mas eu não posso sair mais? Depende do que você quer da vida. Você vai sair todo dia? Segunda a sexta? Você vai lá, sexta-feira no barzinho, ou numa terça-feira, ou numa quarta-feira, tá tudo bem. Tudo depende do que você quer pra sua vida. Se conecte ao máximo de pessoas que já têm aquilo que você quer ter. Um exemplo, eu tenho referências de um treinador desse. O meu meio hoje são pessoas assim desse nível intelectual, espiritual também, né? Porque espiritualmente você conversa com a pessoa, você se sente bem, sabe? E assim, quer mudar o mundo, seja uma pessoa melhor dentro da sua casa, com as pessoas que estão ao seu redor. Para que você não seja uma pessoa dentro da sua casa e lá fora as pessoas te conhecerem de um jeito. Ou quer dizer, você é maravilhoso fora e dentro de casa você é o quê? E isso eu prezo muito, sabe? Eu tento no máximo fazer o melhor que eu posso, ouvir, ajudar, fazer e tudo mais. E uma frase que eu trago comigo, que a maior alavanca da transformação humana é um estado mental chamado clareza. Com clareza você muda a sua vida. Você quer mudar o quê? O corpo. É o físico, é o emocional, é o espiritual, é o financeiro. Se conecte com pessoas dessa área. Daquilo que você tem clareza do que você quer. Aí você vai mudar. E é isso. Uau, sabe as palavras. Paula, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Gratidão. Por tanto, né, com tanta sabedoria, você é uma mulher muito sábia, né? Aos 27 anos, falar assim, hoje em dia não é todas as pessoas nessa idade, todas as mulheres, né, que tem essa mentalidade de alta performance e vem buscando crescer cada vez mais. Então, parabéns, que você continue sendo essa mulher sábia, né, com esse objetivo de transformar a vida de outras pessoas. Fala, Deus nos colocou nessa terra pra gente servir, né, e dentro do nosso propósito fazer o bem a outras pessoas. Isso faz parte do propósito de todo ser humano. E você com o seu trabalho, a sua dedicação, a sua história que a gente pôde conhecer um pouquinho aqui. Eu confesso que eu também me inspirei muito na sua história. Uau, aprendi muito também. E a gente fala, a cada pessoa que senta aqui, é um aprendizado novo. E é o lema que eu trago aqui e é fato, a cada novo episódio, uma virada de chave. Então aqui você trouxe várias viradas de chaves, né? Para quem está nos acompanhando, para quem vai nos acompanhar depois. E algo que você, às vezes, tudo que você trouxe, que você foi buscar lá fora, você fez um sacrifício, você trouxe aqui de maneira leve para as pessoas. Por isso a importância de vocês se inscreverem no canal, vocês viu? Pessoas de alta performance. Então eu queria agradecer por compartilhar um pouquinho com a gente, né? Obrigada. O espaço aqui está aberto quando você quiser voltar. Às vezes, hoje nós conhecemos um pouquinho da Paula Pessoa, do coração da Paula, um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu profissional, como que você pode ajudar, né, a transformar a vida das outras pessoas. Com tanta experiência, às vezes um tema específico também, tá? Então as portas aqui do estúdio estão abertas. Obrigada, eu queria Adriana. agradecer. Obrigada mesmo. Obrigada pelo seu entusiasmo, pela sua energia. Ai, você é tão leve. É tão gostoso conversar com você. E realmente passa, né? Passa o tempo. E é muito bom. Passa Obrigada. muito rápido, Passa né? muito rápido. Não colocar mais 30 minutos aí, não, gente. Né? Eu falo assim, você trouxe muito, mas quando a gente joga pro mundo, joga pro universo, a gente tem os nossos valores, sabemos, eu falo, o mundo, ele se encarrega por si próprio de colocar as pessoas assim na nossa vida. Desde quando eu estou aqui no estúdio, né, me apresentando, eu falo, Deus, que seja feita a sua vontade e que só me leve pessoas que seja da sua vontade, porque o Senhor sabe o meu coração, a minha intenção, e sabe, você é o único que sabe das pessoas que vão vir aqui. E assim como, ó meu brinco, gente, ele não tá querendo, ó Deus falando aqui comigo. E ele... uma coisa assim, se trouxe, eu falo que eu sou me considero uma pessoa muito abençoada, porque todas as pessoas que sentaram aqui têm, sabe, essa leveza, uma história impactante, com sempre o objetivo de ajudar outras pessoas a ensinar.
E eu não conheço, assim como eu te conheci hoje, né? A gente se conhecia das redes sociais. 90% das pessoas que vêm aqui, eu não conheço de não conhecer. A gente, assim, hoje nas redes sociais todo mundo sabe quem que é todo mundo, começa a seguir, você já vê o que a pessoa faz. Mas não conhece, assim como eu te conheci pessoalmente hoje, né? Agora há pouco. E é 90% das pessoas. E quando a gente vê, quando eu escuto, eu sento desse outro lado também para poder escutar o propósito, a história de vida dessa pessoa, é uma história mais impactante que a outra. Você aprende, né? E assim, a gente aprende o tempo todo. E 10% dessas pessoas que eu falo que eu conheço, a gente não conhece, que a gente não sabe nada da história das pessoas. O que aquela pessoa passou para estar onde ela está hoje, os desafios que ela enfrentou, que ela vem enfrentando, que muita parte da sociedade esconde por medo, né? Às vezes medo de segurança. Então, assim, eu fico muito feliz em você estar compartilhando um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza, com tudo isso que você passou, que vai ajudar as outras pessoas também. Então, muito obrigada. Meu propósito é isso. Obrigada a você. Obrigada. Gente, para vocês que estão nos acompanhando mais uma vez de coração, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Pega aqui, ó, nessa setinha aqui, compartilhar. Envie para o máximo de pessoas, de mulheres, de pessoas que querem transformar a sua vida em todas as áreas da vida, né? Física, financeira, espiritual, emocional, família, tempo, enfim, em todas as áreas. E vale muito a pena vocês conferir aqui mais um episódio aqui com a Paula. Ela que é uma mulher muito sábia. Então pega essa setinha, compartilhar, manda no WhatsApp, manda no Instagram, manda no direct, manda para todo mundo. Que você tenha uma noite de quinta-feira abençoada, muito gostosa. Que Papai do Céu esteja presente aí na sua casa com você. E na próxima terça-feira tem mais. Toda terça e quinta-feira às 19h30 aqui no nosso canal. Se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber as notificações. Nós estaremos com o Dr. Rival. Dr. Rival, ele que é médico no Hospital do Câncer de Londrina, hoje vem se destacando e vai falar sobre uma causa muito importante, que é o Setembro Verde. E por coincidência, eu não vou, olha a coincidência aqui, nós estamos já na paleta do Setembro Verde, você tá vendo? Você viu só? Né? E a coincidência. Coisa linda. Então, até terça-feira às 19h30, gente. Beijo grande. Meio da Paula lá. Fiquem com Deus, gente. Até mais. Beijo.